Bem-vindo, bem-vinda. Eu quero compartilhar agora contigo uma série de livros que trazem ensinamentos profundos a respeito de prosperidade, riqueza, realização, como lidar com questões financeiras, como construir, dentro do possível, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que faça sentido. Então eu escolhi uma série de livros que realmente tocam o meu coração e eu vou fazer um pequeno resumo de cada um deles, porque talvez você queira incorporar esses livros na tua vida. Então o primeiro que eu tenho aqui em minhas mãos é esse livro do Gasparetto, que chama-se Prosperidade Profissional. É o livro que baseou centenas de outros. Gasparetto bebeu da fonte da prosperidade quando morou nos Estados Unidos, quando atendeu e fez vários cursos na Califórnia, aprendeu com o Dr. Waite, que escreveu um livro incrível chamado Seus Pontos Fracos. Esse é um dos melhores livros de autoconhecimento que eu conheço, Seus Pontos Fracos. Gasparetto estudou com o Dr. Waite, estudou Gestalt terapia, participou de várias escolas que mostram como termos uma vida próspera em todos os sentidos, que era a ideia do Gasparetto. Ser próspero no amor, na criatividade, ser próspero profissionalmente. Era uma pessoa muito criativa. E apesar do livro dele ter esse título, Prosperidade Profissional, é um livro que vai falar de várias possibilidades profissionais, várias. Inclusive, ele foi muito imitado, o Gasparetto. Eu percebo que existem vários livros aqui, nacionais, de pessoas que imitaram. A diferenciação para mim, quando alguém se inspira, é quando cita a fonte. Quando alguém imita é quando alguém coloca como ensinamento dele mesmo, ou dela mesma, e não cita, para mim, o Gasparetto, que foi um dos maiores mestres da minha vida. Então ele vai falar da lei da integridade, de estarmos inteiros naquilo que fazemos, na lei do vácuo, de tirar um monte de elementos que não prestam na nossa vida, seja na nossa vida interior ou exterior, na lei da flexibilidade, que é mudarmos de ideia. Ele vai falar das leis do destino, da aceitação daquilo que você é. Vai falar também de algo que Gasparetto sempre enfatizava, que é você está aonde você se coloca. Então, por vezes, nós nos colocamos em situações muito limítrofes, mas nós mesmos nos colocamos. Tem outros momentos, quando, por exemplo, surge a crise do Covid, que é uma situação que vem de fora, um chamado karma coletivo. Mas tem muitas situações limitantes que eu me coloco. Então, como todos os livros da editora, na época chamava-se Vida e Consciência, são livros muito acessíveis. Aqui está o saudoso Gasparetto. E de todos os livros que eu recomendo para ti, para você lidar com prosperidade, esse é o principal. Outro texto que eu coloco aqui como fundamental na minha vida é esse que se chama Essencialismo. Deixa eu colocar aqui mais perto. Essencialismo, ele vai questionar muito que nós estamos sempre muito ocupados, mas muito pouco produtivos, que nós não temos uma estratégia bacana de lidarmos com o tempo, que nós não nos esforçamos aonde realmente deveríamos nos esforçar, e a ideia de você focar naquilo que é importante realmente. Você quer emagrecer? Ande mais, coma menos, durma mais cedo, acorde mais cedo, mexa-se mais. Você quer emagrecer? Você quer ter saúde? Siga a dica dos 10.000 passos, que é andar todo dia uma média de 7 a 8 quilômetros, andar, caminhar, aproveitar para respirar fundo, para meditar enquanto anda,
trabalha a ansiedade. Então, ele não vai falar exatamente de uma questão de saúde, ou de emagrecimento, ou de vitalidade, mas ele insiste, o autor é Greg McKeown, ele fala para nós escaparmos daquilo que não é essencial na nossa vida, de nós olharmos o que realmente importa, de nós brincarmos mais na vida, entrar em contato com a nossa criança, de dormir melhor. É na hora que dormimos que protegemos o nosso maior patrimônio, que é a saúde, de selecionar o que eu quero realmente para a vida, para a minha vida. Ele fala em se descomprometer com um monte de coisas que não fazem sentido para nós. Então lembra muito a lei do vácuo do Gasparetto. Ele vai focar em elementos muito parecidos com o Gasparetto. E a lei do vácuo é tirar tudo que não presta da tua vida, interior e exterior. E aqui o essencialismo é você estar procurando entender o que é essencial para você e não desperdiçar o seu preciosíssimo tempo com aquilo que não é essencial, ok? Essencialismo. Eu quis colocar aqui esse próximo livro, que já vai direto no assunto prosperidade financeira. É um livro que se chama Money, de Cristina Benito. Money, Atenção Plena. Na minha lista de livros de prosperidade não entram, por exemplo, Pai Rico, Filho Pobre, Pai Pobre, Filho Rico. Esse tipo de livro não faz parte dos livros que eu creia ser próspero. Não que seja um livro ruim, muito pelo contrário, é um best-seller, é um sucesso, mas esse livro é de uma profundidade ímpar, na minha visão, bem mais próspero que Pai Rico, Filho Rico e outros do gênero. É um livro que fala como ganhar, guardar e multiplicar o seu dinheiro. Como todos os livros meus, eu faço uma série de anotações. Aqui, por exemplo, vai falar dos nossos ralos financeiros, onde eu gasto dinheiro inadequadamente, vai falar de compras por impulsos, vai falar de tudo aquilo que eu trago para a minha vida que não é ecológico. E aqui entra a minha visão, apontando nesse texto ao contrário do Pai Rico, Filho Rico, enfim, porque lá não se fala de ecologia. Para mim, prosperidade é você chegar no momento e ter limites ecológicos. Não ter muito mais de elementos que destruam o planeta. Na minha visão, há um limite ecológico da riqueza, que quando você atinge, até é muito bacana, porque já há uma satisfação. Ser feliz é estar contente com o que você tem. Ser feliz é estar contente com o que você tem. E esse livro é um livro bem material ou materialista, fala de bancos, de investimentos, de poupança, de aposentadoria. Mas de todos os livros que eu li de prosperidade com relação a dinheiro, esse e o que eu vou falar em seguida, que chama Detox Financeiro, é o ideal. Se você tem dificuldade em lidar com dinheiro, esse livro vai te ajudar muito. Agora, um livro incrível do Lair Ribeiro que se chama Viajando no Tempo, recriando o seu passado, construindo o seu futuro. Apesar de não estar explícito, na minha visão, é um dos melhores livros que eu conheci que te ensinam como criar metas na vida. Metas de saúde, financeira, amorosas, metas de viagens, de meia-idade, de final de vida, metas de contribuição ao planeta. E o Lair Ribeiro ele faz uma viagem no tempo, com toda a simpatia de Lair Ribeiro, que eu tive a oportunidade de estar com ele, lá nos anos 90, numa entrevista que fizemos ao Amaury Júnior. E o Lair Ribeiro ele é muito autêntico, muito educado, pessoa incrível.
e ele faz uma viagem, nos ensina a fazer uma viagem ao passado e revermos e curarmos uma série de elementos da nossa vida, por isso que se chama Recriando o Seu Passado e Construindo o Seu Futuro. Como todo livro do Laí Ribeiro, letra grande, porque ele vai direto aonde importa, é uma originalidade ímpar, e, enfim, ele fala aqui dos ancestrais, de juntar os cacos. É um dos livros que eu mais anotei na minha vida, fiz muitas anotações mesmo, e tem um momento do livro onde ele fala de nós criarmos metas, e no meu curso de Reiki, eu ensino, Reiki é uma técnica de imposição de mãos, eu ensino da maneira do Laí Ribeiro, de você escrever num caderno as suas metas e depois aplicar Reiki nesse caderno, ok? Aqui tem vários escritos meus, é um livro já bem antigo, gasto pelo tempo, mas sempre me acompanha. Eu não tenho aqui 1994, quando eu escrevi essas metas. E olha que interessante, né? Como é bacana isso. Faz mais de 20 anos, e agora eu posso ler e observar como que eu desenhei a minha vida, como que eu gerei a minha vida, ok? Então, vale muito a pena você conhecer. Um livro de prosperidade quando você quer fazer as coisas, você quer se virar sozinho, você quer fazer do teu jeito. É o livro do Gene Simons, que é um cantor e o guitarrista e um dos cantores do grupo Kiss, e ele dá uma força para nós nos virarmos sozinhos. O nome do livro é Construa um Exército de um Homem Só, de um homem ou de uma mulher. Ele tira várias ideias de que eu não vou conseguir fazer alguma coisa porque eu não sou formado, ou porque eu não sou formatado, ou porque eu tenho que seguir os outros, ou porque eu tenho que seguir uma regra. Então ele vai mudar a tua forma de pensar, e você vai notar que ele fala: você é um negócio de prosperidade, você é uma contabilidade, você tem que ter um orçamento, você tem que ter objetivos lucrativos, você tem que se virar. É muito interessante. Para complementar esse livro, nessa questão da prosperidade, enfim, eu trouxe esse aqui, que o nome eu não gosto muito, você vai ver aqui na tela, então eu vou usar Resolva a Porcaria dos Seus Problemas. Resolva a Porcaria dos Seus Problemas. É um livro de autoajuda, eu tive várias vezes ele em mãos, e em algum momento eu resolvi abrir, que eu não gostei do nome, mas tirei o preconceito e eu abri, e fiquei fascinado, porque ele é um livro, por exemplo, ele propõe que você se irrite no máximo por 10 segundos, ele fala aqui numa página inteira, você tem o direito de fazer e viver como você quiser. Ele vai insistir nisso muito. Num outro momento aqui ele vai falar, faça escolhas. Então sabe aquele momento que você está assim na vida e você quer dar uma virada e quer escrever um pouco no papel sobre essa virada, sobre transformações? Pegue esse livrinho, porque ele propõe uma série de exercícios. Alguns são meio superficiais, mas nessa superficialidade nós aprendemos muito. Por exemplo, aqui ele fala assim: o que você fala na vida que é algo como eu quero isso, uau, eu quero isso. E tenta seguir isso. Eu coloquei estar com a minha companheira Ananda, ir no cinema, remar, andar de bicicleta, dar aulas. E, por outro lado, o que você não quer de jeito nenhum? Não quero de jeito nenhum. Quais são os 5 itens? Aí eu coloquei comer lixo, reuniões profissionais, escutar críticas,
notícias ruins, esses, como se diz, esses jornais eletrônicos, né, com várias notícias perversas, com fofocas, com escândalo, que dá a impressão que o mundo é uma porcaria. Aliás, isso tira a nossa prosperidade. Nós começamos a ver o negativo em tudo. Então, eu anotei aqui, eu fiz várias anotações no livro também, porque, volto a repetir, se você está num momento que você precisa dar uma virada, eu quero transformar alguma coisa e quero um livro para ajudar. Então fica aqui a dica, resolva a porcaria dos seus problemas. E para olharmos na direção da felicidade, quer dizer, resolver os problemas e ir na direção da felicidade, eu tenho 2 livros aqui, que um eu coloco como o oposto ao outro, e cada um tem um ensinamento diferente. Vamos ver qual faz sentido para você. Primeiro, Os Segredos da Mente Milionária. Tem cursos, tem resumos na internet, tem pesquisas, tem workshops. São práticas muito fortes mesmo, práticas assim que eles chamam de arquivos, para você lidar melhor com valores e pensar como uma pessoa milionária. Mas em algum momento do livro, ou melhor, em nenhum momento do livro, ele vai falar que, por vezes, esses ensinamentos podem fazer de ti uma pessoa avarenta, sem limites, uma pessoa que vai passar a vida inteira sem nunca estar satisfeito com aquilo que você tem. Vai falar de casa com piscina, de ter uma Ferrari, de ter uma casa bonita em algum canto, que são valores que talvez não façam sentido para você. Para mim não faz. Mas para quem vai buscar ser uma pessoa milionária, tem algumas dicas bem interessantes. Volto a repetir, na minha visão, quando eu falo de prosperidade, disparadamente o livro do Gasparetto fala de uma prosperidade plena, no amor, na criatividade. Gasparetto fazia teatro, tinha dinheiro, era uma pessoa extremamente autêntica, não imitava ninguém, não queria que os outros imitassem ele. Aqui já há uma ideia de um modelinho, Os Segredos da Mente Milionária. Mas se você busca felicidade e quer conhecer um pouco da filosofia grega, principalmente da filosofia grega, esse livro do Cortella, Karnal e Pondé vai falar de várias formas de sermos felizes. De todos esses filósofos, eu gosto mais do Pondé, que ele é um provocador, ele cutuca, ele questiona, ele impõe valores para que eu possa sair de uma zona de conforto. Aliás, eu li um livro dele há pouco tempo incrível que se chama Você é Ansioso? E aqui vai te ajudar nessa formação a você criar o teu desenho de prosperidade, gerar o teu desenho de prosperidade, que eu te ensino sempre e que tem relação com esse livro do Lair Ribeiro. Aqui ele vai estar ensinando você a escrever sempre. Por isso que eu te peço, escreva o tempo todo, faz o teu desenho, faz o teu script de vida, e aqui você vai refletir o que é felicidade para você. É um diálogo de todos eles, um debate amoroso, um debate gentil, onde um vai acrescentando no outro o que é felicidade. Agora, também falando aqui de pares de opostos, eu tenho 2 livros, não é? Um é do Robert Chiniachik, que me deu muitas aulas em relação a valores financeiros. Eu fiz uma mentoria muito longa com o Robert Chiniachik e fiz um curso com ele também que chama-se Negócio de Palestras, onde ele ensina um método. O método está aqui, Apresentações Poderosas, um livro muito bem
diagramado, um livro muito bonito, com várias figuras, com várias ideias, e ele tem um método para você dar palestras, para você gravar aulas nas redes sociais, por exemplo, e você vai falar para mim: Otávio, você segue o método do Chiniachik? Não sigo, mas é uma ideia para você, principalmente se você está começando. O roteiro dele de dar uma aula é sempre falar de um problema primeiro, depois de uma experiência própria, e depois vai indo até a solução do problema. Eu particularmente evito de ficar falando de mim, então eu já fujo dessa ideia. E eu procuro ir direto no assunto. Dá para ti o que importa. Mas o método dele é incrível. Ele é um baita palestrante. E ele vai falar de tom de voz, de equipamentos para você fazer apresentações, postura corporal, se vai usar as mãos, se não vai. É bem interessante se você perceber que o que você faz, o teu trabalho, tem relação com, de alguma maneira, ensinar pelas redes sociais. Seja hoje pelo Google, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Orkut, que já ficou para trás, pelos outros que estão vindo. É um método bacana. E o que entra ao contrário do método do Chiniachik é esse livro, que é O Poder dos Quietos. Talvez a sua forma de se comunicar e a sua forma de ter uma vida próspera passe pela ideia de você ser mais introspectivo. Hoje tem muitas pessoas que dão aulas de prosperidade, e eu vejo em anúncios, principalmente no YouTube, que essas pessoas já se apresentam: seja o dono da tua vida, controle a tua vida, tenha força, tenha poder, e tenta colocar algo de força até física, algo meio, digamos, militar, ou patriarcal, ou autoritário, imitando o Anthony Robbins, num livro que se chama Desperte o Gigante Interior, que eu não coloco como um dos meus melhores livros de prosperidade, não coloco. Mas ele tem um estilo, o Anthony Robbins, que é muito dele. Ele era faixa preta de taekwondo, então ele tem algo marcial, uma força marcial, ele tem uma presença de palco muito grande, e que, na minha visão, muitas pessoas imitam isso e acham que prosperidade é você sair atropelando tudo, quebrando tudo, tendo essa força. Exatamente o contrário do Gasparetto, que tinha um aspecto mais mais feminino ao lidar com o mundo. E o Gasparetto tinha um carisma incrível, que é um carisma que você, mesmo sendo tímido e introspectivo, você lendo esse livro, fazendo os exercícios que se apresentam aqui, você pode conseguir muita coisa na tua vida com essa energia, ok? Agora eu quero compartilhar aqui, deixa eu só pegar minha garrafinha d'água e passar aqui para você um sorriso aqui e um shalom. Shalom é uma paz, uma bênção. Eu abençoo essa água. Quando você traz a energia da bênção, quando você põe a energia da bênção, tudo fica próspero, ok? Então aqui eu tenho um dos livros mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eu tenho falado muito sobre esse livro, que se chama Zonas Azuis da Felicidade. Porque eu considero que prosperidade tem relação com felicidade. Tem relação com felicidade. Por exemplo, para mim, prosperidade é poder acordar amanhã e eu vou remar. Vou fazer remo havaiano, que é uma aula aqui na Baixada muito acessível, e que eu sou profundamente feliz de estar no oceano com colegas que vão remar junto comigo,
profundamente feliz, realizado. E esse livro ele foi pesquisar vários países, que são várias cidades, perdão, e alguns países, locais que são considerados zonas azuis de felicidade. Então, por exemplo, a ilha de Okinawa, no Japão, é onde tem as pessoas mais que vivem mais, saúde e longevidade. E elas fazem karatê de Okinawa, que é um karatê que eu faço, um karatê super energético. Uma arte marcial para você, não é para o outro, muito poderosa. Nesse livro vai falar, por exemplo, de como que o povo da Costa Rica, como eles são profundamente felizes na Costa Rica, profundamente felizes. E por quê? Porque vão para a praia, porque fazem festas juntos, porque tem o que eu chamava lá nos anos 70, eram cuca fresca. Ou melhor, não tinham grilos na cuca. Não sei se você já ouviu esse tema, grilo na cuca. Ele vai falar do povo da Dinamarca, da educação que os dinamarqueses têm, o refinamento, a assertividade, o de fazer coisas bonitas em tudo. Então ele vai falar de como criar uma comunidade feliz na tua vida, como criar um ambiente de trabalho feliz, como criar um círculo social feliz, como projetar o lugar aonde você vai morar, a tua casa, como ter bem-estar financeiro e como ter vida interior. Vida interior. Além do que, claro, ter muita saúde. É um livro incrível, tem esse selo aqui. Aonde você encontrar esse selo é algo muito bem feito, National Geographic. National Geographic. Sejam os filmes, os documentários, a revista, que agora no Brasil não tem mais, mas National Geographic, para mim, e é uma pesquisa, não são filosofias a respeito de ser ou não feliz. Então é muito pé no chão. Eu sinto que você pode desenhar a tua vida baseado nesses ensinamentos. São pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas. Agora, um outro livro, vamos para alguns aqui, deixar um aqui por último, que é incrível. Gosto muito desse livro, Personal Branding, que é como você construir a sua marca, mas sendo autêntico, não sendo fajuto ou mentiroso, não sendo só uma persona, como existe muito hoje nas redes sociais. Construa a tua marca, você é a tua marca, ok? Construa a tua marca pessoal. Então ele vai criar várias maneiras de você assumir a responsabilidade, seja você um terapeuta, um yogi, seja você um palestrante, um médico, um dentista, enfim, construa a sua marca pessoal. E é um livro já um pouco mais antigo, não é muito focado nas redes sociais, mas é muito válido, desse autor aqui, chamado Arthur Bender. Arthur Bender, Personal Branding, construindo a sua marca pessoal. Não é ser falso, mas é criar uma subpersonalidade profissional. Por exemplo, vocês vão encontrar muitas aulas minhas onde eu estou de hábito, onde é o Otávio monge. Hoje eu estou falando aqui de prosperidade, de coisas do mundo. Então eu estou bem à vontade aqui. E é interessante que num desses livros que eu mostrei, as pessoas que ensinam você conquistar o mundo, às vezes falam, é legal você ter umas tatuagens, porque você atrai mais jovem. E quando eu li isso, eu falei, uau, mas isso realmente é uma grande bobagem, na minha opinião. Você não vai tatuar teu corpo para agradar só aos outros. Ou pinta teu cabelo para você não parecer tão velho. Eu acho que você pode pintar o cabelo porque você gosta. Mas não sei se vai fazer isso para agradar ou para fingir uma idade. Então esse livro vai questionar tudo isso. Um outro aqui incrível, de novo, um livro do Gasparetto, Atitudes,
que quando eu falo de prosperidade, as pessoas mais prósperas que eu já conheci são pessoas que têm atitudes, que realmente agem, que realmente fazem algo. Porque existe um discurso muito grande hoje, muita falação, muita especulação. E o Gasparetto ele vai propor aqui que você haja. Já abri uma página que incrível, ele fala para você repetir: meu modo de ser é único, agora. Meu corpo é único, agora. Meu destino é único, agora. Toda comparação é absurda. Eu sou único e certo agora. Eu me aceito, eu sou natural, eu me valorizo, eu tenho valor para mim, etc, etc, etc. Então, se você às vezes sente falta de atitudes, de novo, é um livrinho bem pequenininho do Gasparetto, complementa muito aqui o Prosperidade Profissional, complementa muito. E essa ideia da atitude, de fazermos algo, é uma ideia que eu compartilho muito num curso meu que se chama Faça Dar Certo. Um curso que eu tenho online, Faça Dar Certo. E eu valorizo muito essa ideia de fazermos dar certo. Nós temos uma ideia assim que vem muito de Portugal, que é: eu vou ganhar dinheiro. A pessoa próspera, ela ganha dinheiro. E a ideia do inglês é: eu vou fazer dinheiro. Eu vou fazer uma vida próspera. Eu não vou ganhar do nada, eu vou fazer. E para isso eu preciso de atitudes. E atitudes, lógico, positivas, legais. Então o Gasparetto, ele vai fazer você escrever muito aqui. Por exemplo, abrir uma outra página que ele fala o que você faz para os outros acharem você alguma coisa. Compreende? Achar. Às vezes eu quero que os outros me achem lindinho, o certinho, o equilibrado. São as pessoas que não conhecem a própria sombra. Querem sempre mostrar a luz. Porque a sombra, o nosso lado sombrio, um dia eu falo isso para ti, ela tem várias fases, a nossa sombra. A primeira é a ideia de que eu não tenho sombra nenhuma. A segunda é a ideia de que eu projeto a minha sombra nos outros. Eu só vejo coisas negativas nos outros que por vezes estão em mim. A terceira é quando eu resolvo assumir a minha sombra, ou as minhas sombras. A minha sombra é um certo egoísmo. Eu não tenho nenhum receio de falar isso para ninguém. Eu tenho um aspecto muito egoísta, de viver muito a vida do meu jeito. Não querer que os outros vivam, mas de eu viver. Então isso para mim é muito tranquilo de eu perceber essa sombra, que me traz muita coisa bacana a partir do momento que eu aceitei. E existe uma outra forma de lidar com a sombra, que é quando você usa essa sombra num processo de totalidade, individuação, ser um indivíduo pleno. E às vezes a tua prosperidade é você ser pleno. Indivíduo, ser que não se divide. Pois bem, outro livro aqui incrível que chama Flow. Quando eu dou uma aula aqui para você, eu entro nesse estado de flow. Quando eu faço karatê ou kung fu, quando eu remo, quando eu caminho bastante, quando eu aperto meus gatos, quando eu sinto o cheiro da pessoa que eu amo. O que é flow? Eu estou totalmente presente. E não importa o que eu faço, aquilo flui. Aquilo flui. Flow, né, se diz hoje. Esse livro é um clássico. Ele é imitado de tudo que é jeito. No Brasil deve ter uns 550 cursos que se chama Flow. Mas é um livro de... olha o nome da pessoa, não devia ter falado. Mihaly Csikszentmihalyi alguma coisa. Vou pôr o nome aqui para você ver. Um nome bem diferente. É o primeiro livro, é uma pesquisa, e ele fala para nós fazermos as coisas que tenham esse flow, de você. Ele pesquisou algo que os filósofos sentem, os dançarinos, um médico que cura, uma cirurgia que ele cura uma vida, um veterinário.
eu quando dou aula para você, eu entro nesse estado de bem-aventurança. Nós chamamos de uma pequena iluminação, ok? É um livro bem científico, letra bem pequenininha, para você ir degustando, se você busca esse estado de flow. Ele é um clássico, como está aqui, da psicologia moderna, e sabe aquelas coisas que, por isso que é muito dito em prosperidade, descobre o que você gosta de fazer. Descobre o que você gosta de fazer. Se você descobre isso, você entra num fluxo. Essa seria talvez a tradução, um fluxo que você nem se dá conta de que você está fazendo aquilo. Ok? Descobre isso. E para ajudar você a descobrir isso, eu vou citar aqui um outro livro que se chama Força de Vontade Não Funciona. E é interessante porque eu tenho 2 livros aqui que são bem diferentes. Um chama Garra e outro chama Força de Vontade Não Funciona. Os 2 são de pesquisas também e têm propostas ligeiramente diferentes, mas que chegam no mesmo lugar. Ok? O livro Força de Vontade, ele vai falar que só pensar positivo não funciona na busca pela prosperidade. Você tem que ter atitudes. É o que eu falei agora há pouco. Atitudes de prosperidade, de totalidade, ok? Atitudes. E ele vai falar aquela academia que nós começamos e paramos, o curso de violão, o curso de inglês, o cigarro, que eu tento disfarçar que eu estou cheirando cigarro porque eu não consigo parar. Então ele vai criar uma metodologia para você transformar a tua vida, não só com força de vontade. Porque a segunda regra de prosperidade é exatamente a força da crença. Você tem que acreditar nas regras de prosperidade. Das 6 regras de prosperidade. A crença é a segunda regra. Mudar a tua crença. E mudar através de atitudes. Só força de vontade não vai adiantar. Só força de vontade não vai fazer com que você deixe um monte de coisas no papel que você precisa transformar. Então ele fala aqui de você mudar muito o teu ambiente. Se você quer parar com uma droga, você tem que ficar longe de pessoas que usam drogas. Se você quer parar de entrar em discussões políticas, tem que ficar longe de quem gosta disso. Se você quer parar de comer doce, você tem que ficar longe das docerias ou das pizzarias. Então ele vai falar de eliminar um monte de coisas da vida. Ele fala de subtração. Subtrair é prosperidade. É bem interessante. Achei muito interessante esse livro. Força de Vontade Não Funciona. E esse outro livro, Garra, então é uma garra física. Esse é melhor que aquele outro. Se eu puder te recomendar, A Força da Paixão. Por que a minha escola é uma universidade? Ela sempre, que era uma escola de hippie, uma escola que era no fundo do quintal da minha casa, Por que ela cresceu? Porque eu sempre fui apaixonado por dar aulas de terapia. Porque eu tive perto de mim o professor De Rose, que foi um cara que me inspirou a pensar grande. Mas eu não tomei uma atitude de pensar grande. A atitude eu tomei quando eu fiquei perto do Gasparetto. Ele me fez ver a grandiosidade que a vida pode ter em vários sentidos. E esse livro Garra, ele diz que determinação e paixão, às vezes você não tem um dom para tocar piano, mas se você treinar com garra, você vai acabar tocando. Se você treinar com garra, você vai fazer ser faixa preta de alguma coisa. Você vai aumentar o teu QI. E é um livro que tem várias histórias absolutamente inspiradoras. Se você quer, passe esse vídeo meu aqui para outras pessoas, para eles conhecerem esses livros todos. E esse aqui, se você sente falta disso, de garra, vai ser muito legal.
eu quero só falar para vocês, não me exibindo aqui, porque isso é ridículo. Eu adoro ler, e eu leio não para me exibir. E eu tenho hoje em casa uma biblioteca com aproximadamente 3.000 livros. 3.000 livros. E então os livros que eu estou indicando para vocês é de coração, e todos em português. Todos em português, todos fáceis de achar. E esse livro Garra é isso, paixão e perseverança. Você começa uma arte marcial como faixa branca, e você vai terminar como faixa preta, mas você vai precisar ter paixão e perseverança. Gosto muito também desse livro, que se chama Detox Financeiro, que ele cria um planejamento para nós gastarmos menos. E eu sou uma pessoa que eu gasto muito, gasto com comida orgânica, com viagens, com livros, gasto com aluguel, que eu gosto de morar num lugar muito próximo à natureza. Então eu fiz um levantamento baseado nesse livro, Detox Financeiro. Fiz um levantamento de gastos inúteis na minha vida. E ele vai propondo várias ideias para você ultrapassar os gastos desnecessários. Inclusive eu tenho um livro aqui que não tem relação com essa aula, que eu gosto, que me lembrei agora, que se chama Celular. É um livro de capa azul, Celular, que ensina como nós fazermos um detox do nosso celular. Para mim, que faço muita meditação, faço Qigong, faço meditação andando, enfim, para mim é fundamental eu ter sempre essa ideia de fazer um detox de celular, uma limpeza do tempo que eu fico no celular. E aqui ela, né, são duas, não é uma autora só, Ashley Gerstein, ela vai propor, então, de forma muito bem humorada, de forma bem legal, a você alinhar os teus gastos com as tuas receitas. Prefiro esse outro livro aqui, os dois apontam na mesma direção, já que eu estou ensinando você a ser próspero. Prefiro ainda esse daqui, Money, Mindfulness, atenção plena com dinheiro. Para mim esse aqui faz mais sentido. Mas se você quer, da editora Latitude, ok? Cristina Benito. Esse livro não é tão fácil de achar. Cristina Benito, editora Latitude. Ele é mais significativo do que esse. Mas se você gasta muito e quer investir realmente em mudar isso, os dois valem muito a pena. Agora, hoje que existe muitas vendas online, eu mesmo tenho 26 cursos online, filmados, alguns com muitas horas aula, eu tive que aprender a entrar nesse mundo online, aonde eu encontrei pessoas muito generosas, muito gentis no marketing online, encontrei pessoas muito íntegras, pessoas que torceram por mim e torcem por mim, e encontrei muita maldade, encontrei muita ganância nesse mundo online, muita inveja, encontrei pessoas te estimulando a você só pensar em dinheiro, pessoas estimulando você a gravar um curso, mesmo que você não saiba nada de nada, só para ganhar dinheiro. E para que você conheça esse mundo e às vezes vá mais porque é positivo e talvez não perca tanto tempo digamos, com enganações, com algumas fórmulas milagrosas que você vai ganhar uma fortuna, com algumas ideias que, mesmo que você não domine alguma coisa, você pode ensinar. E aí você, lógico, eu vou ensinar filosofia. Você vai ter como concorrente o Leandro Carnal. Vou ensinar meditação Zen, você vai ter a Monja Coen. Vou ensinar... Por que eu não ensino Tai Chi Chuan online? Porque tem o professor Liu Pailinha Jerusa que dá um banho em mim em Tai Chi Chuan. Então é para que, se você quer fazer um curso Tai Chi comigo, faz com eles. Eu não vou ser hipócrita de vender um curso meu, se o deles é muito melhor.
Então, para você não se iludir muito, eu te recomendo esse livro, que se chama Negócios Digitais. É uma visão geral do monte de... Cada capítulo é uma visão. Eu vou pedir para você ler esse livro com muito cuidado, porque eles prometem mundos, milhões, milhares de coisas, mas você vai ter uma ideia. Cada capítulo fala, né? Primeiro capítulo fala para você ter uma lista de e-mails. Como estou te ensinando prosperidade, é importante você ter uma lista de e-mails. Hoje nem tanto, porque esse livro, vamos ver de quando que ele é. Ele é de 2015, mas a lista de e-mails ainda é importante. Capítulo 1. Depois, como ter um modelo mental, mindset chama agora. Eu acho meio exagerado essas coisas, eu prefiro atitudes do que só pensar positivo, mas é legal também pensar positivo, olhar para onde você vai. O terceiro, depois fala aqui como construir a sua marca pessoal, eu já falei anteriormente. Aí junta os livros que eu falei de ter paixão, de ter garra. Aí vai falar como como fazer um blog para divulgar assuntos. Por exemplo, na época quando teve a crise do Covid, eu estava fazendo uma mentoria que falava assim: Otávio, entrevista artistas para você ter mais seguidores no Instagram. Entrevista jovens para você ter mais seguidores no Instagram. Eu não vou chamar um artista para mim ter mais seguidor. Aliás, eu chamei algumas pessoas assim que eu considerava grandes companheiros, e essas pessoas, como se tornaram mais ou menos famosas, nem deram respostas. Por exemplo, eu adoraria entrevistar o Fábio Júnior para falar de espiritualidade, porque eu sinto que o Fábio Júnior tem uma espiritualidade incrível. E ele teve com Chico Xavier, ele teve com Gasparetto, e ele é um espiritualista independente, como eu sou. Espiritualista independente. Então aqui vai dar essas dicas, seja amigo de pessoas famosas, vai falar da fórmula de lançamento, que algumas pessoas falam que você pode vender um curso com essa fórmula de lançamento e ficar rico. Outra fala que você nunca vai ficar rico, que isso é muito exagerado. Então talvez seja legal você conhecer um pouco sobre tudo isso, empreendedorismo, os pilares do marketing. Então é um livro para você não ficar perdido ou perdida lendo vários elementos, porque cada capítulo é uma pessoa que vai ensinar, e se você juntar tudo, você pode conseguir vender bastante cursos. Eu me sinto muito próspero nos cursos que eu vendi, graças a você. Eu tenho hoje aproximadamente quase 4.000 cursos online vendidos, quase 4.000. Encontrei uma parceria incrível, isso para mim foi o mais importante, 2 pessoas que me alavancaram muito, porque eu estava dando murro em ponta de faca, como se diz, tentando resolver tudo sozinho. E aí encontrei o Michel, que é um vendedor de cursos online, e o Siddhartha, que faz os textos dos meus cursos, e eles criam uma série de afiliados que são pessoas que vendem os meus cursos. Mas tem vários elementos da fórmula de lançamento que eu não uso, eu me recuso a usar. Eu gosto de um marketing humanitário, e um marketing de dar muito conteúdo, e ao final dos meus conteúdos eu falo de algum curso, mas eu não fico escondendo os conteúdos das pessoas. É lógico que quem faz o curso tem muito mais. Depois, para lidar melhor ainda com isso, só faltam 2 livrinhos, tá bom? Eu deixei aqui esse, que é o do Pedro Superti, Ouse Ser Diferente. É um marketing de diferenciação e de valorização. Por que eu chamo a uma universidade da escola que forma alguns dos melhores terapeutas do planeta? Porque eu acredito nisso. Então não é um marketing mentiroso, eu valorizo dar uma formação de alto nível para os terapeutas da uma universidade, para os yogis, para os ativistas quânticos, terapeutas
tântricos, astrólogos, e o Pedro Superti, ele ensina você a valorizar o que você faz, a ser diferente. Quando eu li esse livro, ele fala de nós sermos ovelhas negras, ovelha negra. Seja uma ovelha negra. E eu achei incrível isso, porque eu sempre fui uma ovelha negra. Por exemplo, vou contar um pouco da história minha e do Sérgio, do Ledes Tattoo. Outro dia eu falei com o Ledes, Ledes, você vendia artesanato em Trindade. Hoje você tem 2 estúdios de tatuagem, um perto do Oscar Freire, o outro em Moema. Você mora num apartamento lindo, você tem casa em não sei aonde. Você era um cara que fazia tatuagem de rena, um hippie, mas que o Sérgio era diferente do Ledes Tattoo. Eu era um hippie terapeuta que atendia, cabeludo, barbudo, ouvia Ventania, Raul Seixas, viajava para São Tomé, mas eu fui atrás desse meu sonho sendo diferente. Então, quando eu li o Pedro Superti, eu comecei a entender que se você é muito diferente, a chance de você ser próspero, e valorizar isso, essa tua capacidade de ser diferente, uau. Então eu te recomendo muito esse livro, tá? Ouse ser diferente, fator X, é o tal do X da questão. O que falta para você ser próspero? Qual o X da questão? Um livro muito bem feito, leia. E por último, para nós fecharmos essas lições de prosperidade, de totalidade, de fazer a tua vida dar certo, eu tenho esse livro que, se você é pai e mãe, você quer educar teu filho de um jeito completamente diferente, se você quer ter uma vida incrível e também levar isso para tua família, se você quer curar a si mesmo e curar o mundo também, eu leria esse livro. Eu deixei por último, é a cereja do bolo. Na educação dos filhos, talvez você vá ler algumas coisas aqui que você não concorde, e não necessariamente eu concordo também. Tem algumas coisas do livro que eu não concordo, mas ele faz pensar, ele é um filósofo muito polêmico. Então, por exemplo, capítulo 1, ele fala de você ter as costas eretas, de você olhar para frente, para não ficar largado, isso pode te dar uma depressão. Só que ele é um cientista, ele é um biólogo, ele tem o porquê falar isso. Então, o primeiro capítulo, costas eretas. Eu quero mandar depois uma aula para você, eu só falando desse livro e trazendo ele para a questão da prosperidade. Costas eretas, ombro para trás, posicionamento diante da vida, atitudes. Depois, cuide de você como você cuidaria da pessoa que você mais ama. Por exemplo, vamos imaginar que a Nanda, minha companheira, fique doente. Eu vou fazer qualquer coisa para ela ficar bem. Qualquer coisa. Da minha gatinha, da minha filha, sabe? Mas por que eu não cuido de mim como eu cuidaria das pessoas que eu mais amo? Você tem um filho, você tem uma filha? Como é que você cuida desse filho e dessa filha? Então começa a se cuidar igual, é o capítulo 2. O capítulo 3, seja amigo de pessoas que querem o teu bem. Eu sinto que hoje isso é fundamental no mundo. Encontre pessoas que queiram o teu bem. Porque hoje no mundo, o que talvez mais eu veja são pessoas que querem o mal dos outros. E às vezes são pessoas que gostam de você, mas que não querem o teu bem. Então escolher 10 pessoas que querem o teu bem e manter essas pessoas por perto, isso é uma bênção inacreditável na tua vida. Aí um outro capítulo, que é o dos filhos, que é bem polêmico, que é não deixe seus filhos fazerem algumas coisas. Então você vai ler depois e vai refletir. Depois, busque o que é significativo para você, não o que é conveniente. Aí nós entramos na ideia do Pedro Superti. Conveniente é o que todo mundo faz. É o que todo mundo faz. Não faça coisas convenientes.
Eu já dei palestra na Volks, no Banco do Brasil, no Unibanco, tem palestra em tantos lugares, mas alguns lugares que me convidavam eu não dava palestra porque eu não uso paletó e gravata. Hoje não tem mais problema. Tem um livro do Loyer Ribeiro que fala assim: jamais, o sucesso não ocorre por acaso. O livro do Loyer Ribeiro, ele diz: jamais um cara tatuado vai dar palestra, jamais, numa empresa. E eu li aquilo e falava: tudo bem, eu tenho tatuagem desde muito novo. Então ele falava assim, nenhum tatuado vai dar palestra em empresas. E realmente algumas abriram mão de mim. Ou às vezes quando me chamam como monge independente, eu vou de hábito, porque eu represento tradições espirituais. Mas eu não vou dar uma palestra baseada na roupa que querem que eu use. E agora um monte de palestrante, como eu falei, eles tatuam o corpo e ficam exibindo a tatuagem para falar: olha, eu sou jovem. Então, não faça o conveniente. Faz o que tem significado para você. Depois, diga a verdade, ou pelo menos não minta. Outro capítulo. Seja preciso no que você diz. Eu gosto muito de dar direcionamentos para minha equipe por escrito. Eu sempre dou por escrito. E mesmo assim, às vezes é dito: você não deixou muito claro. Falo: mas está escrito. Hoje é muita informação. Quanto mais preciso você for, melhor. Depois, acaricie um gato quando você encontrar um na rua. E esse capítulo é muito bonitinho. Acaricie um gato quando você encontrar um na rua, porque ele abre falando que ele tem cachorro, que ele não tem gato. E ele fala isso para as pessoas não ficarem bravas com ele. Porque não importa se é um gato ou um cachorro, não desperdice uma chance de ser feliz, de sentir o cheiro de uma flor, de agradar um gato, um cachorro, de ter um pet, pets. Não desperdice a chance de falar para quem você ama: eu te amo, de rezar antes de dormir, de cantar uma música bonita. E eu toco bateria, esses dias eu cantei muito aqui em casa, toquei, e eu canto, né? Eu toco bateria cantando com um fone de ouvido e escutando as músicas com seus cantores originais, a bateria elétrica, para não fazer barulho. E cantei Prince, Michael Jackson, Capital Inicial, e é um momento que eu fico muito em flow, muito pleno e muito feliz. Então fica aqui o nome do livro: 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. O antídoto para o caos. Volto a repetir, tem coisas que talvez você não goste nesse livro, porque ele é um filósofo, ele faz pensar. Ao contrário até de alguns livros que eu indiquei aqui para você, que querem te agradar. Acaba ensinando muita coisa, mas querendo te agradar. Esse livro não, ele faz pensar. Mas eu achei incrível no primeiro capítulo ele falar de um posicionamento corporal, porque o De Rose de Yoga, que foi meu mestre, meu professor, ele falava muito isso: o professor de yoga tem que ter postura, não abaixa a cabeça para ninguém, respeite você mesmo, não é ficar assim, como muitas pessoas que ensinam prosperidade ficam assim, usa a camiseta apertadinha para mostrar que está forte. Não é isso. Isso é falso, isso é mentiroso, ok? Mas é você erguer a coluna e não olhar muito para baixo, e caminhar, e se exercitar, e se alongar, ok? Ter uma postura. Então esses são os meus livros, tá bom? Eu gosto muito dessa série também quando eu não estou legal, se vocês quiserem fazer, adquirirem, que são Cadernos de Exercícios, da editora Vozes. A Vozes só edita material muito bom. A Vozes é uma editora que não se vende, ela não está preocupada se o livro vai vender muito ou não, e sendo uma enganação, não. Ela sempre foi muito coerente com os livros dela, Vozes, e só livros profundos, só livros para valer. Esse aqui chama Cadernos de Exercício para ousar mudar a tua vida. E são livros que você faz muitos exercícios, assim, escreve muito, faz muitas observações,
te ajuda muito, até para quem faz terapia, para ajudar na terapia. Tá vendo? Eu anoto tudo aqui, tudo que eu tô vivendo, né? Porque eu sei lidar muito bem com o meu mundo interior, mas lidar com o mundo exterior eu tô sempre estudando. Tem esse outro que tá aqui, organize-se melhor e tenha uma vida sem estresse. Mas essa coleção, Cadernos de Exercício, tem dezenas de títulos, cada um mais bonitinho que o outro, cada um mais interessante que o outro. E desse daqui que eu tirei os 5 estressadores, que é um conceito da psicologia da análise transacional, e tá nesse livro, que é aquele, eu já falei disso contigo, que é os estressadores. Você ouviu dos teus pais, seja perfeito, faça tudo certinho. Isso cria o caos na nossa vida no futuro. Ou você escutou, seja forte. Quem escutou muito na infância, seja forte, a gente precisa curar isso. Ou você escutou, faça esforço. Você só consegue as coisas se você se esforçar. Ou você escutou, agrade os outros. E agora o que eu escutei, ande logo. Faça tudo o mais rápido possível. Você tem hora para almoçar, hora para dormir, hora para ir para a escola, hora para estudar, tudo muito rápido. Então, só para a gente fechar aqui, acho importante entender isso. Se você ouviu seja perfeito na infância, você acha que é proibido errar. E eu quero falar para ti, não é proibido errar. Eu falo isso muito para as pessoas. A minha vida é uma sucessão de erros. E eu tenho lidado muito com pessoas que não admitem erros. Se você é uma pessoa que não admite erros, dificilmente nós seremos próximos um do outro. Se você admite teus erros, eu sou seu irmão de verdade, tá bom? Mas tem pessoas que ouviram a vida inteira seja perfeito, e agora elas nunca erram. E elas erram muito mais, isso que é o paradoxo, né? Segundo, se você ouviu seja forte, você não mostra as tuas fraquezas. Você tem medo de ser fraco. Você tem medo de pedir ajuda. Se você ouviu faça esforço, você tem medo de ser preguiçoso. Muito medo de ser preguiçoso. Se você ouviu agrade os outros, você anula as tuas vontades. Eu aprendi muito isso também, agrade os outros. Quando eu estou dando aula assim, por exemplo, no YouTube, às vezes eu falei, põe lá um barra limpa, né, compartilhar, um like, sei lá como chama isso, quando não gosta, quando gosta. E às vezes eu não falo porque não vou pedir isso para as pessoas. Aí eu lembro da minha mãe falando, agrade os outros, não peça nada, só receba. Mas se você só agradar os outros, você não vai dar importância para as suas vontades. E quando falam para ti, ande logo, uau, esse foi o que eu mais escutei, ande logo. É proibido perder tempo. Ok, então eu falei para você 20 livros de prosperidade, é livro que não acaba mais. Você tem um tempo para ler tudo isso, se você gostar. Às vezes você fala, Otávio, eu sei muito bem, deixa eu pegar alguns aqui, eu sei muito bem o que é essencial para mim. Então você não vai ler o essencialismo. Mas se você não sabe o que é essencial, começa por esse. Eu sei dar palestras, eu sei lidar com o mundo online, incrível, eu faço o maior sucesso quando eu dou aulas, então não precisa ler apresentações poderosas. Aí eu já sou super diferente, mas é um diferente original, então você não precisa ler, ouse ser diferente, não tem necessidade. Vamos pegar um outro aqui. Eu lido bem com dinheiro, eu não preciso abrir mão de dinheiro, então você não precisa ler detox financeiro, deixa esse por último. Ou eu já resolvi um monte de problemas da minha vida, então você não vai precisar ler
resolva a porcaria dos seus problemas, para identificar o que são esses problemas. Ah, eu me viro bem sozinho, então você não precisa ler agora o Exército de um Homem Só, que vai te ensinar você se virar sozinho, ok? Então tá aí as dicas, espero que você tenha gostado. Deixa as tuas perguntas aqui, se for relevante, se for perguntas a respeito do tema, que vai ser uma honra para mim poder estar respondendo.